Aqui eu vou contar uma história interessante que envolve o matemático Richard Feynman. Esse matemático tinha por hábito perguntar a cientistas de outras áreas quais são os problemas mais importantes em sua área. Depois de ouvir a resposta, ele costumava emendar algo mais ou menos nessas linhas. Mas eu sei que a sua área de pesquisa não é essa. Se esse que você falou é o problema mais importante de sua área, por que você não está trabalhando nele? Essas ficaram conhecidas como as perguntas de Hamming. Provocação de Hamming não deve ter lhe rendido muitos amigos, não é mesmo? Mas é uma provocação válida. Por qual motivo não há mais pessoas se dedicando aos problemas mais relevantes, de maior impacto, ou que qualquer outra métrica que julgarem melhor, nas suas áreas de interesse e de especialização? E aqui retomamos mais um slide da apresentação anterior, que a gente vai falar novamente da análise ITN. Relembrando brevemente, né? O que é a análise ITN? É pensar os problemas em sua importância, sua tratabilidade e sua negligência. Importância é simples de entender. Qual a escala do problema, né? Quão grande esse problema é? Então, se o problema fosse totalmente resolvido, quão melhor ficaria o mundo? Vamos pensar em doenças. Tem a doença A, que afeta 1.000 pessoas no mundo inteiro, uma doença raríssima, e uma outra que afeta 500 mil pessoas todos os anos. Qual que seria mais interessante de ser resolvida? Qual que tornaria o mundo melhor? Temos também a tratabilidade, que é o quão resolvível esse problema. Quais as chances da gente ter sucesso efetivo em resolver esse problema? Alguns problemas parecem mais tratáveis, parecem mais simples de resolver. Às vezes a técnica já existe, está faltando direcionamento de recursos. Outros são mais complicados. Outros a gente não sabe muito bem sequer que caminho traçar para resolver aquele problema. Ainda há muita investigação para ser feita. Então ele pode ser menos tratável. Mas o terceiro aspecto, ele um pouco contrabalanceia os outros dois, porque ele é a negligência. Que quão negligenciada é uma área de modo geral? Quantas pessoas já estão trabalhando naquele problema? Quanto dinheiro já está sendo gasto para resolver aquele problema? Então a ideia é o seguinte: se já tem muitos recursos empenhados naquele problema, seja de dinheiro, seja de pessoas tentando resolvê-lo, dificilmente a sua contribuição fará a diferença. Então, isso nos convida a procurar aqueles problemas que talvez estejam passando desapercebido das demais pessoas. Isso pode, às vezes, fazer a gente se interessar em algumas áreas que podem ser consideradas um pouco diferentes, um pouco estranhas. Mas o grande ganho aqui é olhar para onde ninguém mais está olhando e encontrar oportunidades interessantes nesses problemas. Quando a gente pensa também em ONGs, tem um problema muito comum que é o quão sexy é aquela causa. Há causas que são interessantes, são fáceis de vender. É muito fácil para o departamento de marketing vender algumas coisas que vão impactar em crianças felizes recebendo livros de doação. Contudo, a gente sabe, muitas análises do altruísmo eficaz, que o que você pode ter mais impacto positivo para mudar a vida de algumas crianças é, por exemplo, vendendo remédios de desparasitação que evitam diarreia. Bom, esse não é um tema tão agradável de se falar, né, gente? Então isso vira um problema, porque ele acaba sendo mais negligenciado. Tem alguns temas que ninguém gosta de tocar muito a respeito, mas eles são mais importantes e vão ter maior impacto. Bom, um dos problemas, inclusive muito associado ao turismo eficaz, é justamente a saúde em países pobres, né? A gente viu na primeira aula que eu dei sobre esse problema, eu debrucei sobre esse problema, né? Mas vale recapitular, né, um pouco a dimensão envolvida aqui, né? Porque os danos causados por doenças que poderiam ser muito facilmente evitáveis, né? Essas conhecidas como as doenças tropicais ou doenças de países pobres, né? Elas geram alguma coisa entre 200 milhões e 500 milhões de EVCIs por ano, né? EVCIs, né? A esperança de vida corrigida por incapacidade, ou no inglês o DALY, né? A gente usa muito a expressão em inglês meio DALY, né? Que a gente já comentou na aula anterior, né? Então, basicamente, é perder um ano de vida saudável, né? Então, são 500 milhões de anos de vida saudável perdidos todo ano com esse tipo de coisa. Mas é negligenciado? Bom, cerca de US$ 100 per capita são gastos com a saúde dos 2 bilhões de pessoas mais pobres do mundo, né, todos os anos. Eu entendo que,
claro, se somar esse valor dá um valor muito significativo, mas ainda é muito abaixo do necessário para garantir uma boa qualidade, uma boa saúde para essas pessoas. E a tratabilidade disso, né? Então é basicamente ampliar os ganhos de escala, né? Ter mais gente se dedicando para aquelas abordagens que a gente tem mais certeza que funciona quando feita corretamente. Então, mais pessoas trabalhando nas ONGs mais eficazes do mundo, tal como aquelas listadas pela GiveWell, ou criando as próprias organizações que reproduzam esses modelos, né? Ou então que experimente algumas propostas que podem ser ainda mais eficazes do que aquelas, né? A GiveWell também financia algumas iniciativas nesse sentido, tentando criar organizações que consigam ter ainda mais eficácia, né? Eles começaram a fazer esse tipo de investimento. Pensando especificamente o que você poderia fazer na sua carreira para ajudar esse problema, você pode se tornar um pesquisador biomédico, trabalhar nessas melhores maneiras de prevenir esse tipo de doença negligenciada. Você também pode se especializar na área de economia, né? A economia foi revolucionária para a gente pensar a medição da eficácia dessas intervenções, trazendo muito que era da área da medicina, com estudos controlados, para essa área, né, para esses problemas sociais. Aliás, deixo a recomendação de um livro muito bom nesse sentido, que é o Poor Economics, dos ganhadores do Prêmio Nobel, que trabalharam nesse sentido, que inovaram com isso. Você pode buscar um emprego em qualquer organização que trabalhe nessas intervenções de saúde comprovadas, né? Então, novamente, aquelas, por exemplo, organizações recomendadas pela GiveWell, né? Organizações como a Against Malaria Foundation, a SCI, a The Warm the World Initiative, da Evidence Action, o Project Health Children, Stop TB trabalha também na tuberculose, que também é um desses problemas, uma dessas doenças de países pobres, muito significativa, com muito impacto. Você pode pensar em criar a própria organização sem fins lucrativos que forneça essas intervenções. Você pode pensar trabalhar na GiveWell ou então outras avaliadoras de organizações, né? Por exemplo, aqui no Brasil você tem a Doe Bem tentando fazer o tipo de avaliação que a GiveWell faz para o Brasil, né? Então você também pode pensar outras avaliadoras além da GiveWell, né? E cobrir também esse espaço que está faltando no mundo inteiro, né? Eu diria. Principalmente para pensar talvez políticas locais, o contexto local, a adaptação correta ao contexto local. E você pode doar seus rendimentos para atuar nesse problema. Temos também um problema que eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo levam com bastante seriedade, né? Que é o bem-estar animal, né? É claro que o bem-estar animal tem várias subdivisões, né? Por exemplo, aqueles que se preocupam com o bem-estar dos animais selvagens, é todo um tópico interessante de pensar como a gente pode fazer algo a respeito desse tipo de problema. Mas o guia preferiu se concentrar em algo que gera talvez menos controvérsias, que é o bem-estar animal na pecuária intensiva, né? Em inglês a gente conhece muito como expressão factory farming, né? Os ativistas fizeram aí uma escolha muito interessante de palavras para associar isso. No português não tem muito consenso de como se referia a isso, né? Talvez fazendas industriais, pecuária industrial, né? Ou um nome mais formal que é aceito até pelo próprio setor que trabalha nisso, que é a criação intensiva de animais, né? Pensando a escala do problema, né? A gente entende que seria possível, sim, uma grande redução no consumo de carne. É claro que isso é extremamente especulativo, mas a equipe do 80 mil horas estimou que com esforços intensos seria possível redução entre algo de 10 a 90% do consumo atual de carne. E é algo para se considerar que mesmo a estimativa mais baixa de 10% ainda seria muito significativo, né? É claro que isso pode melhorar muito conforme algumas tecnologias vierem a avançar. Por exemplo, a carne de laboratório viria talvez a ser o ápice tecnológico nesse problema, porque eliminaria totalmente qualquer diferença entre uma carne de fato tirada de um animal e aquela produzida no laboratório. Mas isso ainda parece algo distante, apesar de ter algumas pesquisas promissoras, outras não tanto.
Isso tudo indica que ainda está um pouco distante, até pela escala de produção disso e a necessidade de custo, de redução de custo que isso envolveria. A negligência disso, atualmente existe entre 10 a 100 milhões de financiamento anual do problema e cerca de 1.000 pessoas trabalhando no problema. Eu creio que essa estimativa é para o mundo inteiro, né? Eu creio que os números já melhoraram desde então, somente com o próprio investimento da comunidade do altruísmo eficaz, que colocou muitos recursos, muito dinheiro nisso, mais até do que pessoas, né? Pessoas espalhadas pelo planeta já querendo se dedicar a isso já tinha muito tempo, mas o que faltava era financiamento, e a comunidade do altruísmo eficaz aumentou muito isso significativamente. Então essas estimativas, a gente pode considerar que são as estimativas pré a chegada do altruísmo eficaz, né? Talvez hoje a negligência então esteja mais baixa por conta disso. A tratabilidade, há algumas formas plausíveis de obter progresso nesse problema, com algum apoio especializado, né? E o que a gente tem mais de caso de sucesso, né, que teve ganhos significativos, foi o combate aos ovos de galinhas em gaiola, né? Que é talvez a fonte aí de maior sofrimento animal que a gente consegue pensar hoje quando a gente pensa em pecuária intensiva, pelo menos. Então a gente já teve ganhos significativos e eles podem ser um modelo de como agir para os próximos passos para ir reduzindo também o sofrimento animal. Bom, e de que maneiras você especificamente poderia ajudar nesse problema, né? Algumas sugestões é ser um ativista, fazendo lobby por leis que melhorem as condições nas fazendas industriais, no confinamento de modo geral, também no transporte, nas demais partes da cadeia, né? De produção desses animais, né? E também convencendo as pessoas a reduzirem o consumo de carne, ou se tornando vegetarianas ou veganas, né? Ou então optando por que consumam pelo menos os produtos animais com um tratamento melhor, um tratamento mais humano. Trabalho na pesquisa e desenvolvimento de substitutos para produtos animais, como já falei no slide anterior, a questão das carnes de laboratório. Então, se você imagina que você pode ser um bom pesquisador nessa área, pode ser algo muito interessante se especializar. Buscar trabalhar justamente na captação de recursos e demais atividades operacionais, administrativas para as organizações já existentes que trabalham nessa área, né? É uma área que surge muito do ativismo, do comprometimento individual, voluntário das pessoas, e talvez o grande salto de performance pode vir justamente na tentativa de profissionalizar um pouco mais a atuação. E, é claro, você pode buscar doar seus rendimentos para o problema. E é claro que não poderia deixar de ter o aquecimento global, né? Já comentamos um pouco também sobre ele antes, né? Sem dúvida é um problema de escala muito grande, né? As mudanças climáticas, ainda mais se ocorrerem de modo extremo, podem ter consequências catastróficas para a civilização humana. Não é o cenário mais provável, o cenário pessimista, mas não podemos descartar inclusive que haja alguns efeitos cíclicos em surpresa negativos que possam ocorrer, tal como não podemos descartar os cenários mais otimistas em que ocorram coisas menos graves do que esperadas, né? Mas sem dúvida é um risco enorme. Isso aí não é surpresa nenhuma para todo mundo que tem acompanhado toda essa discussão ao longo das últimas décadas. A questão aqui, e é uma questão do porquê o altruísmo eficaz geralmente não recomenda que as pessoas se dediquem ao problema do aquecimento global, é que é um problema já razoavelmente pouco negligenciado, né? Então já existe muito investimento sendo feito, vocês vão comparar os valores com os demais problemas, 80 mil horas estimou entre 100 bilhões a 1 trilhão por ano sendo gastos para esse problema, então é um valor muito significativo, com muitos milhares de pessoas dedicadas, engajadas para resolver o problema, desde ativistas, cientistas, burocratas, muita gente já engajada para resolver o problema. É por isso que nós, em geral, não recomendamos. Ainda assim, está entre os maiores problemas do mundo e é uma questão que você pode considerar se você achar que você pode fazer uma contribuição especialmente positiva para esse problema ou que tem muito a ver com as suas aptidões, com os seus interesses. A tratabilidade do problema é um pouco mais difícil. A gente tem um problema que na economia é conhecido como o free rider, né? Geralmente traduzido como o problema do clandestino, ou o problema do parasita, ou o problema do caronista também, você pode ver dessa maneira,
que é basicamente quando você se beneficia daquilo que outra pessoa vai fazer, né? Então, um país, uma organização pode ter um enorme gasto de milhões, bilhões de dólares para desenvolver uma nova tecnologia. Uma vez desenvolvida, você pode ir lá e se apropriar. Alguns países podem fazer um enorme esforço para reduzir as emissões e os demais países que não fizeram esse esforço se beneficiam do esforço daqueles que fizeram. Então, esse é o grande problema político que está por trás do aquecimento global, e então isso abre também espaço para algumas pessoas que trabalham na área de talvez de relações exteriores, ciência política, também se dedicar a esse problema. Então, aqui seguem algumas sugestões do que fazer para atuar nesse problema, trabalhando na prevenção do desmatamento, na redução do consumo de carne, que casa com o item anterior. Então, você pode ver que alguns problemas eles estão conectados, e então abre margem para você também desenvolver uma atuação que trabalhe em mais de um problema. O ativismo político, o lobby junto aos governos para introduzir políticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, a ideia de um imposto sobre o carbono, ou cotas de emissão de carbono. O trabalho mais técnico, mais nas áreas de exatas, que é o desenvolvimento de tecnologias de baixas emissões, né? Então você pode desenvolver painéis solares mais baratos, uma energia nuclear mais segura, e demais fontes de energia. E também a pesquisa de geoengenharia, que é tido como plano B nessa área do aquecimento global. Basicamente, caso não consigamos diminuir as emissões de CO2, o que podemos fazer para não sofrermos com o aquecimento global, né? E é uma área também extremamente delicada e controversa, mas também é algo que você pode considerar se dedicar. E uma observação acho que importante, né, para maximizar o seu impacto numa área que já não é tão negligenciada, concentre-se naquilo que está sendo negligenciado nesse campo, né? Então, por exemplo, concentre-se em tecnologias que são menos conhecidas. Emissões de carros, por exemplo, recebe 4 vezes mais investimento de pesquisa e tecnologia do que as emissões de cimento. Na verdade, desculpa, as emissões dos carros são 4 vezes maiores do que as emissões do cimento. Porém, há muito mais investimento sendo feito para reduzir emissões de carros do que emissões de cimento. Então, buscar essas oportunidades que podem estar sendo negligenciadas dentro desse campo pode fazer sentido. Bom, biossegurança, né? Isso era um tema praticamente que ninguém falava, só áreas muito restritas falavam sobre esse problema até 3 anos atrás. E agora eu acho que não precisamos convencer quase ninguém da importância desse problema depois do que passamos. Enfim, pandemias estão com a humanidade há muitos anos. Fazia muito tempo que a gente não passava por uma dessa dimensão que passamos agora. Eu não falo o nome porque dizem que isso derruba o número de visualizações em redes sociais, em YouTube, porque tem muita teoria de conspiração e fake news que foi muito produzida nesses canais, né, durante esse período, então ele derruba se você fala a palavra. Mas, de todo modo, né, aqui a gente está aqui produzindo esse trabalho sério, trazendo o porquê de você se dedicar à sua carreira a esse problema, né? Então, se tem uma certeza que temos é que elas virão novamente, porque é uma constante da humanidade, né? Então, só isso já justifica que você talvez se dedique a como pensar a resolução desse problema. Mas a gente tem um problema adicional, que hoje você tem o risco dos agentes sendo criados em laboratório como armas biológicas. Você também tem sempre o risco de que indevidamente essas doenças escapem dos laboratórios. E você tem um mundo muito mais globalizado, conectado, que faz com que uma pandemia se alastre muito mais velocidade do que era 100 anos atrás ou 500 anos atrás. Então, isso são fatores adicionais de risco. A negligência disso, bom, bilhões de dólares por ano são gastos na prevenção de pandemias, né? Já eram gastos mesmo há 3 anos atrás. Porém, o que a gente vê é que muito pouco disso era especificamente direcionado
a prevenção desses riscos de maior impacto, né? E eu acho que, dado todo o impacto que a pandemia teve, isso só reforça o quanto isso foi uma área que foi negligenciada, né? Os custos em que incorremos foram muito, mas muito superiores ao que nós estávamos investindo para preveni-lo, né? Então há um aprendizado aí. É claro que agora tudo tende a mudar, muito mais será investido, né? Espera-se que a lição tenha sido aprendida e os governos, principalmente dos países mais ricos, vão investir muito mais na prevenção desse tipo de problema. Quanto à tratabilidade, você pode pensar o desenvolvimento de tecnologias para reduzir esses riscos, né? Então, uma discussão da biovigilância, né? Isso passa desde um trabalho mais técnico até um trabalho mais burocrático e mais político, a todas essas camadas de trabalho. E desenvolvimento de planos para prevenir e mitigar as catástrofes, uma vez que elas estejam literalmente no ar, né? Bom, algumas recomendações como você pode atuar diretamente no problema. Primeiro, para as pessoas que são da área de biociências, né? Trabalhando como biólogo, como técnico, né? Trabalhando com a pesquisa mesmo, diretamente com esses problemas. Isso é o caminho mais óbvio e talvez com maior impacto. Mas é claro que também mais uma daquelas áreas que tem um espaço para o trabalho dos economistas. Os economistas, inclusive nessa última pandemia, garantiram mecanismos de rápido financiamento da pesquisa de vacinas. Eles foram fundamentais para criar os incentivos econômicos corretos para que isso acontecesse. E então isso tem um impacto muito significativo. E o trabalho propriamente político, burocrático, né, para implementar políticas públicas que possam diminuir essas ameaças biológicas, e isso vem de todos os níveis, né? Desde do trabalho de segurança e regulamentos dos laboratórios até, uma vez que tem uma pandemia implantada, qual que é a melhor maneira de lidar com a normalidade, com o desafio de manter a economia funcionando, que a gente viu muito bem, mas sem fazer com que o vírus se espalhe, como é que você lida com os aeroportos, como é que você lida com o horário de abertura, de fechamento, tudo isso ficou claro que podia ter se tornado de uma maneira mais científica, mais bem pensada, que de uma maneira de tanto diminuir o impacto econômico quanto o impacto em vidas humanas, né? Claramente a gente viu que houve muito experimentalismo e poucas coisas para nos guiar em como agir, né? Basta só lembrar o quanto de tempo precioso a gente gastou demorando para usar máscaras, por exemplo, né? Então, eu acho que tem vários aprendizados aí de que dá para melhorar muito, sim, pensando esse caminho que conecta a academia com a elaboração da política pública, com orientação aos políticos, aos burocratas, para a gente ter um desempenho melhor numa próxima. E, é claro, você sempre pode doar os seus sentimentos para organizações que já estão atuando nesse problema. Aqui temos um tema interessante, né? É um daqueles temas que os economistas costumam brincar que é a nota de US$ 1 trilhão perdido na esquina. Esse, juntamente com uma maior livre imigração, são vistas dessa maneira. Por quê? Porque foi se criando com o passar do tempo muitas restrições para que as cidades cresçam naturalmente como cresciam antes, né? As comunidades locais muitas vezes pressionam, vereadores, prefeitos atendem essas demandas e a cidade para de crescer, de adensar, de verticalizar. Lembrando que verticalização e adensamento não são necessariamente as mesmas coisas, né? Há alguns casos que você verticaliza perdendo adensamento. O objetivo principal é adensar, ou seja, poder pôr mais pessoas naquele mesmo lugar da região central da cidade, que é a mais almejada. Quando você faz isso, você cria uma série de incentivos econômicos positivos, né? Os economistas têm se debruçado muito em cima dessa questão, porque era uma questão talvez que estava se perdendo, né? Deixando de ser devidamente considerada no debate. Então, basicamente, geralmente moradores de regiões mais privilegiadas impedem
esse desenvolvimento natural do mercado, de que mais pessoas se mudem para esses lugares, para assim preservar os bairros dos Jardins, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, só que quem perde como um todo é toda a cidade. Perde a cidade como um todo, deixa crescer economicamente, perde, acima de tudo, os mais pobres, que poderiam estar trabalhando mais perto morando mais perto de seus trabalhos, gastando menos tempo de deslocamento nos transportes públicos, e assim tendo mais acesso aos serviços públicos do centro da cidade, aos serviços e entretenimento de modo geral do centro da cidade, e aproveitando melhor o tempo livre e até mesmo tendo mais facilidades em conseguir empregos que muitas vezes eles não conseguem justamente pela distância do emprego. Então, a gente não tem boas estimativas para isso no caso do Brasil. Lembrando novamente que a gente está falando mais das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais principalmente são as mais afetadas, né? Mas tem uma estimativa aqui interessante para os Estados Unidos, que estamos perdendo cerca de 100 bilhões de dólares anuais, 0,5% do PIB eles perdem com essas restrições. É difícil estimar se seria mais ou menos para o Brasil. Talvez um pouco menos, porque lá o problema de suburbanização é muito maior. Mas ainda assim não é nada desprezível essa quantidade do PIB sendo perdida. Quanto à negligência, não é tão negligenciado, porque se por um lado há pressão forte dos moradores dos bairros ricos, por outro lado há o interesse econômico forte das construtoras, empreiteiras, tentando contrapor a isso. Então, esses recursos muitas vezes se balanceiam uns aos outros, né? Na tratabilidade, no caso brasileiro, tem um problema adicional, porque além da oposição dos moradores de bairros locais, há uma oposição de certos grupos da academia que não entendem que esse seja um problema real e que ainda não estão antenados com a literatura acadêmica mais avançada sobre esse assunto. E de que forma você especificamente poderia ajudar nesse problema? Aqui as principais formações, sem dúvida, a de urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo é a que mais se destaca, seguida pelos economistas, novamente é uma discussão que os economistas trouxeram para a área de urbanismo. Uma eventual especialização que inclua tanto urbanismo como economia pode ser muito boa nesse sentido. Geografia e jornalismo também parecem ser formações muito interessantes para atuar nessa área. O trabalho basicamente passaria por influenciar a política local, né? Estamos falando aí não de geopolítica, mas a política local das cidades, né? Atuar com prefeitos, com vereadores, fazer um ativismo, fazer o trabalho de lobby, né? Por exemplo, nos momentos chaves que é a formulação dos planos diretores, para que eles sejam mais permissíveis ao adensamento, para que eles trabalhem melhor com os deslocamentos de transporte público e se adense mais as regiões de transporte público, a eliminação de alguns requisitos que algumas cidades ainda têm, que na verdade são muito danosos para o tecido urbano, por exemplo, a necessidade que prédios tenham garagens, né? Isso apenas fomenta ainda mais a ocupação desse espaço valioso pelos automóveis. Então, você também combater essa lógica passa por isso também. A gente tem alguns casos, né, e fora, trazendo talvez a maior referência acadêmica para essa discussão seja o Ed Glaeser, né, Ed Glaeser, acho que é assim que se pronuncia, é um economista que se especializou nessa parte urbana e que foi revolucionário o trabalho dele nesse sentido. Nós também temos alguns jornalistas nos Estados Unidos que fizeram um trabalho muito bom nesse sentido, Matthew Iglesias, que também faz um trabalho excelente em várias outras áreas muito importantes, e o Ryan Avent também buscaram mudar a opinião pública, somente voltado para o público americano, para mudar a concepção das pessoas em relação a esse trabalho, né, em relação a esse problema. Aqui no Brasil, para mim, a referência principal é o trabalho atualmente feito pela equipe do Caos Planejado, que justamente traz todas essas considerações de como temos cidades mais saudáveis e tem conseguido popularizar esse debate. Então, convido a todos a conhecerem o projeto deles e, quem sabe, até se engajar se essa é a sua área de preferência. Combate ao fumo é uma questão muito interessante, né? Porque pode parecer que não, mas esse pode ser uma maneira muito forte de influenciar positivamente a saúde no mundo inteiro. Muito próximo à questão da saúde dos países mais pobres, né? O fumo foi razoavelmente bem combatido em países desenvolvidos.
No Brasil, o Brasil é uma exceção muito interessante, muito positiva, onde o Estado teve bastante sucesso em combater o fumo. Mas no resto do mundo, principalmente países mais pobres, menos desenvolvidos, é um problema muito grande. E para a gente ter uma noção da escala do problema, as estimativas é de que 6% de todos os danos à saúde, e isso não são só doenças, tá? Isso são todos os danos à saúde. Isso inclui acidente, violência, todos esses outros problemas. 6% é causado pelo fumo. É um número muito expressivo. É mais do que somar a malária com o HIV. Outra estimativa é que a gente está falando de 100 milhões de anos de vida desperdiçados anualmente, né? O cálculo do DALI que a gente já comentou várias vezes a respeito. É negligenciado? Bom, valor gasto por ONGs e estados, 80 mil horas, estimou entre 100 milhões e 1 bilhão de dólares anuais. Pode não parecer pouco, mas eu entendo que pela escala que a gente mencionou acima, é muito pouco do tamanho do problema. E temos a tratabilidade dele, né? Várias pessoas relevantes já apoiam a causa. Existem muitas ONGs dedicadas já especificamente a isso, ou então que têm isso como um dos principais objetivos. Mas é claro que existe uma grande oposição vinda do status quo, né? Dos próprios fumantes, que popularmente diminuem o problema, né? Eles não costumam admitir o quão grave isso pode ser um problema, não gostam de muitas vezes dessa conversa, né? E é claro, num nível mais institucional, menos presente na cultura do dia a dia, mas mais institucional, mais forte, as próprias empresas que trabalham em todos os ciclos do tabaco, da plantação até a venda para o consumidor final, elas têm um forte interesse de que o problema não seja resolvido. Aqui se trata basicamente de um problema de saúde pública e também de políticas econômicas correlatas, né? Então, ter um conhecimento de resultados de políticas públicas, né? Como mensurá-las, como fazer uma política pública baseada em evidências é fundamental. Ter alguma influência em implementar ou promover essas mudanças, então entra novamente a questão do lobby político, do ativismo, né? Ou até atuar diretamente como político. E então, portanto, as formações que têm mais correlação é a área de saúde, os especialistas em políticas públicas e os economistas. Podemos especular que tem algum espaço aí também para quem trabalha com publicidade, propaganda, marketing, para também melhor influenciar a opinião pública, tal como jornalistas, etc. Mas é um pouco menos seguro a capacidade de atuar nesse sentido de ter uma ação eficaz, mas é algo para se considerar. Segurança nuclear é sem dúvida um problema gigante, né? Poucas pessoas vão discordar disso. Uma eventual guerra nuclear pode matar, dependendo até onde ela se expanda, milhões de pessoas, como a gente já viu no uso de armas nucleares, no caso dos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra, até mesmo bilhões de pessoas, porque é possível que uma guerra nuclear leve ao chamado inverno nuclear, que é quando ela causa danos permanentes à agricultura. Então, para além das pessoas mortas diretamente por uma bomba nuclear, há esse risco adicional de que ela leve. É como se ele levasse a um efeito de aquecimento global invertido, levando ao esfriamento muito rápido do planeta e causando danos permanentes à agricultura, podendo levar até bilhões de pessoas à fome. Mais do que isso, ele pode criar um dano para a civilização, de retrocesso civilizacional, dado que essa guerra poderia fazer as instituições, tal como nós hoje conhecemos, deixem de existir. Muito poucas pessoas sobrevivam para reconstruir até a civilização. E talvez você crie um novo estado de coisa que as pessoas não confiem umas nas outras e criem um ambiente de cooperação tal como existia antes dessa eventual guerra. Então, isso pode ser considerado no que nós chamamos de riscos existenciais, a segurança nuclear. Então, ela é uma escala muito grande, né? Tal como todos os demais problemas que podem ser listados como esse risco à existência, né? O risco existencial, né? Agora,
apesar do problema ser grande, é difícil saber como podemos atuar com eficácia nele. No começo, a função de pesquisadores foi muito relevante para pensar a dimensão dos riscos envolvidos, qual pode ser o efeito ou deixar de ser o efeito, mas isso já, a ciência por detrás disso já está bem, razoavelmente bem estabelecida. Então a gente está falando muito mais da parte que trabalha com instituições, instituições de altíssimo nível, então não é só uma política local, não é apenas uma questão de políticos, mas também todos os interesses geopolíticos maiores envolvidos e toda a complexidade que vem disso. Então, apesar da escala grande, não é mais tão negligenciado como no passado, muita coisa foi feita nesse sentido, e a capacidade de resolução futura nele parece ser bem pequena. Bom, algumas sugestões de como trabalhar nesse problema, né? A maioria das oportunidades está disponível na área de política externa, né? Também trabalhando com inteligência e trabalhando nas forças militares, mas aí especificamente dos países que possuem efetivamente armas nucleares. Pensando no trabalho de relações exteriores, você pode trabalhar com as principais potências nucleares, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, e os demais países que também são nucleares, ainda que não sejam potências nucleares. Índia, o Paquistão, inclusive todos os conflitos que há entre esses dois países. Irã e Israel também, né, o Irã tentando desenvolver suas armas nucleares e todo isso risco que isso apresenta. A Coreia do Norte, igualmente. E, é claro, desincentivando que outros países desenvolvam suas próprias armas nucleares, né? Então, pensando no contexto brasileiro, há um trabalho aí que envolve diplomacia, envolve políticos, etc., para que a gente não persiga a nossa própria desenvolvimento de armas nucleares e mísseis nucleares. E também é um trabalho mais técnico, né? Além desse de relações exteriores, que, por exemplo, você pode buscar trabalhar com a melhoria da resiliência e recuperação diante de um ataque e demais catástrofes similares, né? Então, há uma série de catástrofes similares que você tem todo um trabalho de talvez criar uma resiliência para catástrofes, né? A gente está falando desde treinamento da população, construção de bunkers, plano B, plano C, de recuperação civilizacional, uma literatura bastante complicada, mas que você pode ter algum interesse em trabalhar nisso. E também na parte de garantir que esses próprios materiais nucleares estejam devidamente protegidos, né, sendo manipulados em segurança, que evite que eles caiam em mãos indevidas, né, por exemplo, de terroristas, etc. Então também tem um outro trabalho aí que envolve um pouco mais as burocracias e técnicos que lidam com o problema e que você pode também buscar se envolver. Esse é talvez um dos temas mais associados ao altruísmo eficaz atualmente, os riscos da inteligência artificial. Algumas pessoas, quando estão conhecendo o altruísmo eficaz, elas às vezes têm alguma dificuldade de compreender como esse movimento às vezes é tão plural nas suas preocupações, né? Um momento estamos discutindo sobre redes antimalária e verminoses, no outro momento sobre o sofrimento animal e num terceiro momento sobre os riscos da inteligência artificial. E tudo isso convive nesse movimento, né? Essa é uma pluralidade que o movimento soube abraçar, que eu acho que é ao mesmo tempo sua grande força e sua grande fraqueza. Sua grande força, primeiro, porque eu acho que sim, é o caminho correto, abraçar essa pluralidade de preocupações e dado todos esses riscos que estão associados atualmente no mundo, emergentes, como eu falei anteriormente nos riscos de, de segurança biológica, né? Quase ninguém prestava atenção nisso. A comunidade de autores eficazes era uma feliz exceção que estava prestando atenção nesse risco e eu acho que se provou ser correto. E eu acho que tudo indica que o mesmo pode acontecer com a inteligência artificial. Também é uma fraqueza porque torna tudo muito mais complexo, visões de mundo muito diferentes, discussões às vezes intermináveis sobre onde focar e todos os méritos e deméritos de cada abordagem. Mas tem se mudado cada vez mais essa preocupação com esses riscos catastróficos, né, para a humanidade, né? Ou seja, riscos que podem causar grande sofrimento humano, pode colocar em risco, em perigo o próprio futuro da humanidade. Então, são os riscos catastróficos, ou até mesmo riscos existenciais.
E a inteligência artificial pode ser um desses. Pode ser que não seja, pode ser que tudo ocorra bem na transição da inteligência artificial, conforme a gente insere ela no cotidiano humano, mas ela pode ter riscos e talvez devemos prestar mais atenção. Não é um tema que deve ser totalmente novo para todo mundo aqui, né? Mesmo nos jornais, a gente tem visto cada vez mais matérias sobre os riscos da inteligência artificial, uh, sobre principalmente como ela pode causar desemprego em massa, então ela tem esse risco social muito grande que tem que ser levado a sério. Teve algumas matérias também muito interessantes que conseguiram captar muita atenção do público sobre como, por exemplo, ela pode ser preconceituosa, ela pode ser racista, se não a treinarmos adequadamente. Ela pode simplesmente absorver esses preconceitos que estão na sociedade e até reforçá-los. Então, isso já são preocupações válidas por si só, e se você quiser trabalhar nessas preocupações, você já estará dando uma grande contribuição para o futuro. Mas existe um risco mais específico que a comunidade do altruísmo eficaz sempre ressalta, que é o risco do alinhamento, como a gente chama, né? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Como alinhar corretamente que a inteligência artificial esteja sempre alinhada com os valores e interesses humanos, né? E isso daqui vocês não descartem visões mais do mundo da ficção científica, dos filmes de Hollywood, que é aquela visão um pouco da inteligência artificial com emoções, com sentimentos, e ela toma gosto pelo poder e tenta dominar a humanidade. Não é bem isso, ainda que isso possa dar roteiros interessantes de cinema, a questão é uma interpretação errada de algumas dos códigos que ela pode fazer, uma interpretação errada que ela pode fazer e que pode colocar em risco. Não é necessariamente uma questão de intenção aqui, mas é uma questão de que, por exemplo, né, vamos ilustrar, né, se eu comandar que essa inteligência artificial tente fazer a maioria das pessoas serem o mais felizes possível na sua vida. E apenas dar esse comando. E ela já está tão presente na sociedade que ela decide então criar uma espécie de ditadura da felicidade e tentar controlar cada aspecto da vida das pessoas para garantir que elas estejam felizes. Ela não tomou uma autonomia, ela não tomou uma vida própria, ela tentou executar exatamente aquilo que ela foi ordenada a executar, mas recebeu uma instrução muito ruim, digamos assim. É, então, também é um exemplo um pouco de ficção, mas talvez para entender que não é tanto uma preocupação só com o pensar como humano e agir como humano e com os vieses do humano que estamos falando aqui. E então, por conta disso, a comunidade acha que, e o 80 mil horas faz análise de que isso pode ser um grande risco. Eles estimam que isso pode gerar uma catástrofe entre 1 a 10% de risco de gerar uma catástrofe para toda a humanidade. Então, é uma escala muito grande, até maior que o aquecimento global, por exemplo. Quanto à negligência, hoje ela é muito menos negligenciada do que anteriormente, mas antes era fortemente negligenciada. Antes da atuação da comunidade do altruísmo eficaz, estimava-se que apenas 10 milhões de dólares por ano ia para financiamento para estudar esse tipo de risco da inteligência artificial. Não para estudar a inteligência artificial como um todo, isso são bilhões que ela é investido, mas justamente para estudar esse tipo de risco. Pensando na tratabilidade, se duplicássemos o esforço destinado a essa área, estima-se que reduziríamos o tamanho do risco em cerca de 1%. Outra maneira que você pode ver esse problema, caso você ainda não esteja muito convencido do que eu falei agora, é que também é uma maneira de ter o interesse da sociedade civil representada nas preocupações da inteligência artificial. E eu comecei a levar um pouco mais a sério a questão quando eu vi o problema a essa luz. Então, basicamente, hoje nós temos grandes corporações investindo no desenvolvimento da inteligência artificial, a Microsoft, a Google, quase todas as grandes empresas de tecnologia investem, o Facebook, na sua própria inteligência artificial. Você certamente tem os estados já investindo pesado nisso, setores, inclusive militares, investindo fortemente nisso, seja Estados Unidos, China, as grandes potências. E a questão que fica é, cadê a sociedade civil? Cadê as organizações para ter alguma maneira de ter uma voz nessa questão? Então, isso também é um motivo que para mim é muito convincente para que
até a gente garanta uma democratização dos frutos da inteligência artificial e uma prevenção dos riscos para que você tenha organizações como a OpenAI, iniciativas que são abertas, que são ONGs, que são organizações, ajudando a colocar também o interesse da sociedade civil nessa discussão. E o que você pode fazer para atuar nesse problema? Primeiro, a pesquisa técnica propriamente dos problemas computacionais envolvidos nisso. Então, uma área interessante para matemáticos, cientistas da computação. Você pode trabalhar também na parte política do problema, e aí voltamos ao que a gente já tem visto nos demais problemas, que é o ativismo, o lobby, ser um político, ser um especialista em políticas públicas. Também é um campo muito aberto para economistas, para jornalistas, que levem essas informações para o público mais amplo. Há papéis complementares, como sempre, né, da parte administrativa, operacional de qualquer organização. Então, isso abre basicamente todo o campo que a gente conhece de uma grande corporação, que é o RH, gerenciamento de projetos, gerenciamento de eventos, trabalho com a mídia, principalmente que a mídia consiga ilustrar bem os pontos envolvidos nisso, sem simplificações indevidas, né? Web design, contabilidade, todas essas áreas podem ser úteis para esse problema. E, por fim, como vale para praticamente todos os perfis aqui apresentados, você também pode doar seus rendimentos.